Bismillahirrahmanirrahim. Hoje vamos falar um pouco do Zakat al-Fitr. Dizer que o Zakat al-Fitr é uma adoração chamada tawqifiyya em árabe, não é? Então, ibadatun tawqifiyya. O que é isso de ibadatun tawqifiyya, adoração tawqifiyya? É toda aquela adoração que foi instituída a se seguir conforme foi instituído ou foi decretado por Allah subhanahu wa ta'ala ou então pelo nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não há espaços para manobras. Vou dar um exemplo concreto. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para que a gente realizasse 5 orações diárias, não é? E nós sabemos que fazendo orações, fazendo salat, Allah subhanahu wa ta'ala gosta e a gente ganha recompensa, mas nunca vamos fazer 6 salat, aumentar mais 1 ou aumentar mais 2, 6, 7, 8, mesmo sabendo que ao fazer Allah subhanahu wa ta'ala gosta, mas Allah subhanahu wa ta'ala não decretou assim, decretou que as orações fossem cumpridas diariamente, na razão de 5 salates diariamente. Então nunca se pode fazer 6 orações obrigatórias. Então este é o significado de ibadatun tawqifiyya, é seguir na íntegra assim como foi decretado. Vou dar um outro exemplo. Quando chega o Eid al-Adha, que nós habituamos chamar de Eid Grande, o Ibada, a adoração que foi instituída em se realizar é o debate, é o abate, aliás, queria dizer, é o abate dos animais, né? O sacrifício do animal no 10º dia de Dhul Hijjah, não é? O 10º dia de Dhul Hijjah, do mês do calendário islâmico ou do calendário lunar. Então, nunca no lugar de abater um animal, a gente deve comprar, por exemplo, arroz e oferecer a um necessitado. A gente não faz isso, a gente cumpre na íntegra, porque é uma ibadah tawqifiyya. Allah prescreveu que naquela data somente um boi ou uma vaca, ou uma ovelha, ou um cabrito, ou então um camelo deve ser sacrificado. E nunca levar, por exemplo, no lugar de boi, em detrimento do boi, a pessoa dar arroz. Isso seria estar a ir contra aquilo que são mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e ensinamentos do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, uma cabeça de boi, uma cabeça de vaca, aqui no norte de Moçambique, sobretudo aqui em Cabo Delgado, pode estar a rondar entre 40 e 45 mil meticais, não é? E nós não vamos tirar o 45 mil meticais em dinheiro equivalente à compra de um boi e estar a oferecer às pessoas em comida, em detrimento de uma vaca, não é? Porque sabemos que a ibada que foi decretado, estipulado, instituído naquela data é o abate dos animais, não é? Nunca levamos arroz pensando de que aquele fulano ou aquele necessitado foi dado carne por um vizinho meu. Outro vizinho meu também deu à mesma pessoa tantos quilos de carne. Eu também, se for a dar tantos quilos de carne, então ele não vai ter arroz para confeccionar a sua alimentação. E a gente nunca faz isso. Sempre vai dando o quê? A carne. Então isto é o que significa o quê? Ibadatun tawqifiyya, seguir na íntegra. Mas o contrário disso, muitas das vezes verifica-se que quando chega o tempo de se tirar o Zakat al-Fitr, as pessoas que acham que têm mais sentimentos do que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que têm mais sentimentos que os sahabas, os companheiros do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preferem tirar em dinheiro, no lugar de tirar o quê? O qutul balad. Qutul balad é a comida que se consome mais na região onde as pessoas vivem. Então, o Zakat al-Fitr deve ser tirado em cereais, em comida em que a gente consome naquela região. Da mesma forma que a gente tira lá carne no Eid al-Adha, então no Eid al-Fitr deve-se tirar comida. E não nunca se tirar o quê? Em dinheiro, em valor monetário, em detrimento do arroz. Porque muita gente pensa que dando arroz à mesma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, até 7 pessoas estão a dar arroz na mesma pessoa. E aquela pessoa é bem possível que não tenha condições para comprar caril, então aproveitam tirar o quê? Dinheiro em detrimento do arroz. Isto está errado, porque esta é uma ibada tawqifiyya, conforme assim a gente tentou explicar para os irmãos e nossas irmãs. Então,
devemos cumprir na íntegra. E os ulamás dizem que quem for a fazer de forma propositada, tirar dinheiro, sabendo que este zakat deve ser em comida, então esta pessoa pode se tornar pecadora. Pode se tornar pecadora. Então não podemos tentar trazer aqui espaços para manobras, algo que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam fez e tirou em comida, e tirou em cereais. A comida que se come naquela região é arroz, então tira arroz. É mapira, então tira mapira. É farinha de trigo, então tira farinha de trigo. Até outros ulamais, outros mashaykhs dizem, se naquela região a comida predominante é carne, então que se tire carne também. Não tem problema algum, desde que seja algo comestível e não seja em dinheiro. A comida que você vai dando a um necessitado, ele vai saber o que fazer. Se quiser, pode vender para ter o dinheiro, para poder comprar o quê? Para poder comprar o carilho. Ou temos uma outra opção. Para além de tirar o zakatul fitr em cereais, achando que deves apoiar na pessoa porque não tem como comprar carilho, então você pode tirar um valor extra, desde que não intencione este valor como zakatul fitr. Intencione como uma caridade simples, uma caridade normal. Porque o que você está a tirar aqui como zakatul fitr é o arroz, é a mapira. São outros tipos de alimentos. E se for a tirar o dinheiro, então que tire com o intuito de dar uma caridade simples como forma de ajuda. Mas abstendo-se desta prática é sempre melhor para a gente não entrar aqui em choque e não entrar em shubhat, em confusões, não é? Então, é basicamente isto que eu gostaria de deixar claro aqui para os nossos irmãos. No tempo do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, haviam pobres. No tempo do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, havia ricos. Porque esses ricos, esses milionários, não tiravam o zakatul fitr em dinheiro, como a gente tira hoje, pensando que nós temos mais sentimento do que o nosso próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso nunca vai acontecer. O nosso Nabi sempre teve mais sentimento para conosco do que entre nós mesmos. Os sahabas tiveram mais sentimentos, mas mesmo assim optaram em tirar o zakatul fitr em alimentos e não em dinheiro, porque foi assim como foi instituído pelo nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É basicamente isto que nós gostaríamos de partilhar. Então, os dias para o zakatul fitr se avizinham, faltando 2 dias para o Eid, pode-se tirar o zakatul fitr quando entrar o sol, e o último dia para tirar o zakatul fitr é no mesmo dia de Eid, antes da oração do Eid. Wa jazakumullahu khairan.